na quarta e quinta as últimas, que vão ser as apresentações dos alunos, finalizando na sexta-feira com a integrativa para todos os alunos. Então, desejo para todos uma boa palestra. Não esqueçam de ali no chat deixar o nome completo de vocês, a fase e a engenharia que pertence, né? Se tiver alguém de alguma outra engenharia que esteja assistindo. E agora eu vou deixar para o Vaninha apresentar os nossos palestrantes de hoje. Bom, hoje a nossa palestra vai ser com o pessoal lá da Engefoto. É uma desejo para todos uma boa palestra. Não empresa de engenharia e alavancamentos lá de Paraná. Eles vão fazer uma palestra hoje sobre alguns assuntos de inovações tecnológicas nos projetos de infraestrutura, principalmente rodovias. Vão ser divididas em três partes, uma em BIM, a segunda é com a Franciele, que vai ser fazer a parte de... Só um momento. Aqui. Bom, o Rodolfo vai fazer a apresentação do BIM nos projetos de rodoviários. A Franciele vai fazer geoprocessamento aplicado nos projetos. E o Anderson vai apresentar sobre o IRAP. Vocês querem fazer uma apresentação breve sobre vocês aí e a empresa? Pode ser, eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação, só um momento. Bom, acho que vocês já estão vendo a nossa tela aí. Então, nossa apresentação vai ser sobre novas soluções tecnológicas aplicadas a projetos rodoviários. Vou ocultar isso aqui. Bom, falar um pouco sobre a Engefoto. É uma empresa brasileira, aí, como foi apresentada aí, com sede em Curitiba, aqui no Paraná. É uma empresa de consultoria de engenharia de transportes e geomática. Então, tem essas duas áreas de atuação aí, principalmente, né? Ela foi fundada em julho de 1980, então tem um pouco mais aí de 40 anos de experiência. Nesse período, a gente já atuou em mais de 1.200 contratos. Então, além do forte pioneirismo tecnológico e excelência em qualidade, com a chancela rigorosa da certificação ISO 9001 em todos os seus processos. Bom, como foi apresentado, a nossa conversa aqui hoje vai abordar sobre 3 temas distintos, né? Eu vou começar falando um pouco sobre BIM. Depois a gente vai falar sobre geoprocessamento aplicado a projetos rodoviários. E depois o Anderson vai falar sobre IRAP. Eu acho que à medida que cada um for entrando, vão ser 3 palestrantes distintos, a gente se apresenta daí, pode ser? Eu vou mostrar um pouco um vídeo institucional da empresa, para vocês conhecerem um pouco melhor. Bom, acho que a gente está com um problema que não está saindo áudio, pelo que estão me falando aqui. Bom, vou dar seguimento aqui, então, um problema técnico que o vídeo ficou sem áudio. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Rodolfo, eu faço parte da equipe de projetistas da Engefoto, onde há 10 anos atuo na especialidade de projetos geométricos. E também nos últimos anos eu pude participar ativamente do desenvolvimento do BIM aqui na empresa, né? Minha parte da apresentação vai focar em BIM, apresentando características do que a gente está desenvolvendo aqui na empresa e mostrando alguns benefícios que essa metodologia agrega ao projeto. Bom, eu vou começar com um breve histórico de atuação aqui da empresa. Isso que vocês podem ver pelas imagens aí é o que a gente pode chamar de nossa era pré-BIM aqui na Engefoto. Então,
Então, há muito tempo, a gente já desenvolve modelos tridimensionais dos nossos projetos. Coloquei alguns exemplos aqui na tela para vocês visualizarem. Eles são, em geral, modelos simplificados, que eram ótimos para dar uma ideia geral das soluções propostas, e também são produtos muito utilizados em audiências públicas ou apresentações externas, né, para quem não está muito acostumado no formato habitual aí de um projeto de engenharia, ter uma noção mais clara, né, do que está sendo proposto de soluções. Então, apesar de eles serem modelos 100% fiéis ao projeto geométrico, isso não é considerado BIM, né, na essência, né? Basicamente porque os elementos eles não possuem informação vinculada e não contempla todas as disciplinas integrantes ao projeto. Mas isso foi o nosso ponto de partida para o que veio depois, né? Então, posso dizer que o nosso pontapé inicial em BIM, ele foi dado em 2017. Esse ano a gente desenvolveu um projeto piloto internamente aqui na empresa, né? E em 2018 a gente participou aí de um termo de cooperação técnica junto com a CEIU, que é a Secretaria de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná, e com o ODR do Paraná. A gente trabalhou num case que englobava cerca de 4 quilômetros de duplicação em BIM, e foi uma ótima oportunidade para a gente, porque além de todo o aprendizado que todos os envolvidos tiveram nessa ocasião, a gente pôde alinhar de uma forma bem precisa todas as características do produto que a gente queria desenvolver com as principais demandas que o DR apresentava para a gente, sejam essas preocupações com erros de quantificação ou incompatibilidades entre as disciplinas do projeto. Eu posso dizer que foi a partir de 2019 que a gente entrou de cabeça aí no mundo BIM. Desde então, a gente já participou de diversos segmentos de projeto, incluindo segmentos de duplicação, interseções em desnível, vias marginais, passarelas, etc. E hoje, mesmo em contratos que não exigem, não tem essa exigência formal da metodologia BIM, a gente busca aplicar, nem que seja de forma parcial, alguns conceitos e ferramentas, porque a gente viu que o ganho na qualidade final do projeto ele é inegável. Bom, eu vou comentar um pouco sobre como a Engefoto busca atuar dentro de projetos em BIM. Em suma, eu coloquei 4 etapas aqui, que elas se iniciam com um diagnóstico de necessidades do cliente, depois a gente vai para um plano de execução BIM, tem uma possível etapa de projeto conceitual, e na etapa 4 aí seria o projeto executivo final. Esse primeiro ponto aí eu acho essencial, né, que é o de diagnóstico de necessidades do cliente. Todos nós sabemos que o BIM para infraestrutura é algo relativamente recente, e isso às vezes pode gerar um possível problema, porque nem todo mundo que busca o BIM sabe claramente o que deseja com ele. Nós recebemos muitos convites aí para propostas em que o próprio termo de referência às vezes cita o BIM de uma forma um pouco difusa. Aí você vai ver o contratante, ele não tem nenhuma especificação técnica, então não tem uma instrução, e não tem nenhuma ideia clara assim, do que pretende com o BIM. Então, esse primeiro diagnóstico é muito importante. Em geral, a gente busca provocar reuniões iniciais, em que a gente tenta entender as necessidades e expectativas do cliente, e com isso definir principalmente os usos esperados para o BIM. Também é definido nessa etapa quais vão ser os níveis de desenvolvimento para cada disciplina, quais serão os entregáveis, etc. Bom, em posse dessa primeira avaliação, o segundo ponto é a consolidação disso em um documento. Entra aí o importante plano de execução BIM, né? Nele, nós buscamos definir quais são os usos pretendidos para o modelo, quais tecnologias, ou seja, quais softwares serão empregados, definir matriz de responsabilidades, a gente define nesse documento os fluxogramas para diversos processos, sejam processos de modelagem, processos de gestão de informação, de colaboração, de comunicação, processos de controle de qualidade. Também são definidos quais elementos vão integrar o modelo, quais disciplinas, né? Quais serão os níveis de desenvolvimento em cada disciplina, definida uma estrutura de codificação para os elementos, definido quais serão os entregáveis, em que formato eles serão entregues, né? E, por fim, um cronograma de execução do projeto. Ou seja, ele é essencial porque ele vai nortear todo o serviço posterior. Tudo tem que estar muito bem definido e documentado aqui, para garantir que os processos posteriores estejam bem adequados. Bom, a próxima etapa, né, seria a de projeto conceitual. Aqui a gente já busca estressar ao máximo o projeto, ou seja, a gente avalia diversas alternativas para buscar a melhor solução. Obviamente, aqui a gente ainda está trabalhando com um nível de detalhe um pouco menor. Em geral, são modelos preliminares, com foco em disciplinas mais relevantes, né, como
geometria, terraplanagem e pavimentação. Com esses estudos, a gente consegue estimar quantidades de uma forma macro e, junto com relatórios descritivos, a gente pontua prós e contras de cada alternativa, subsidiando, assim, uma tomada de decisão para a fase do projeto executivo. Então, basicamente, a gente avalia diversas alternativas, pontua prós e contras de cada uma delas e, com isso, a gente define qual alternativa vai ser a detalhada. Aqui alguns exemplos, né, desses modelos preliminares que eu citei. Normalmente, eles são desenvolvidos aí com software InfraWorks, Civil 3D, vocês devem conhecer. E, além de propiciar uma discussão inicial das soluções, eles já são ótimos produtos aí para apresentação, né, do projeto para os demais envolvidos, né? Seja uma prefeitura ou um proprietário lindeiro relevante, aí uma empresa que esteja próxima à obra, né? Bom, e aí, vencida a etapa de projeto conceitual, nós entramos na fase final do projeto executivo, onde o BIM vai ser plenamente utilizado, né? Aqui eu apresento deixa eu ver se eu consigo usar a canetinha aqui. Aqui eu apresento uma síntese dos processos envolvidos. Basicamente, a gente inicia montando um modelo federado com as disciplinas que vão servir de base para as demais. Ou seja, a gente começa com a modelagem do terreno e dos elementos topográficos. Aí, com isso, a gente consegue concluir o projeto geométrico. E então a gente vai inserir no modelo, com terminado o projeto geométrico, a gente vai inserir a modelagem de pavimentação e terraplanagem. Então essas disciplinas vão servir de base para todas as demais, né? Então, concluída essa etapa, que eu vou chamar aqui de alimentação inicial do modelo, poderão ser agregadas todas as demais disciplinas do projeto, ou seja, entram sinalização, drenagem, contenções, OAE, obras complementares, etc. E aí vocês sabem que no BIM os processos eles são um pouco diferentes, né? Então eles não se resumem a um início e fim, como às vezes é num projeto convencional. A gente gosta de trabalhar aqui na Engifoto com o que a gente chama de ciclos de otimização, ou seja, o modelo ele vai sofrer alimentações periódicas. Então, em cada alimentação dessas, a gente tenta aumentar gradualmente o detalhamento. Então, com esse avanço no detalhamento, a gente consegue ir verificando incompatibilidades e tratando elas. Então, trabalha com ciclos, né? E, finalmente, após todas essas atualizações cíclicas concluídas e com o modelo federado já consolidado, a gente pode fazer o pleno uso dele. Ou seja, a gente pode extrair quantitativos, a gente pode fazer vídeos de simulação de obra, a gente pode gerar documentação e tudo que foi proposto inicialmente no plano de execução BIM. Bom, agora que eu expliquei rapidamente um pouco de como o processo como um todo funciona, eu queria mostrar alguns exemplos de como cada disciplina é detalhada nos nossos modelos BIM. Eu vou começar com a camada base, que é a topografia. Aqui o pessoal que já pegou um desenho topográfico aí, normalmente vê aquele desenho 2D no CAD que o topógrafo enviava e vai perceber uma clara diferença, né? Basicamente, todo elemento cadastrado, ele é modelado, seguindo suas características geométricas e com informações relativas à sua natureza vinculadas. Por exemplo, um poste, que antes era um bloquinho 2D lá qualquer, ele passa a ser representado segundo suas feições reais, com informações como seção transversal, eu posso saber se ele é circular ou retangular, informação tipo qual é o material desse poste, se ele é de madeira ou concreto, qual é o diâmetro desse poste, e coisas assim vinculadas a cada elemento. Isso, obviamente, vai demandar um levantamento de campo mais detalhado. Bom, e aqui eu gostaria de fazer um rápido parênteses aí, não é o foco da minha apresentação, né? Mas eu queria ressaltar a condição da Engifoto, ela ser uma empresa de referência nacional nessa parte de aerolevantamento e laser scanning. Ela é conhecida nacionalmente por isso, né? Então, essa expertise, em levantamentos topográficos, obviamente, ela faz com que o projeto tenha enormes benefícios, né? E, consequentemente, é agregado maior qualidade e detalhamento para o modelo federado. Como vocês podem ver aqui no exemplo, esse é um levantamento com laser terrestre. A gente consegue verificar no detalhe aí todas as condições existentes da via, com um detalhamento que não dá nem para comparar com a de uma topografia convencional. Falar um pouco sobre pavimentação. Aqui não foge muito de que quem trabalha aí com o projeto de rodovia já está acostumado fazendo civil 3D, né? O que eu posso ressaltar aqui é que no nosso modelo BIM, todo e qualquer elemento integrante da estrutura, ele é modelado, sejam as camadas volumétricas aí do pavimento, né, as camadas granulares ou a de concreto asfáltico, etc.
e também as superfícies de pintura. Então, como vocês podem ver pela classificação dos elementos aqui desse exemplo, itens como pintura de cura, pintura de ligação, imprimação, tudo é representado no modelo. E cada elemento ele vai possuir informações vinculadas, né? Então, ao selecionar um elemento, eu sei que ele é um concreto asfáltico, integrante ao alinhamento da linha geral pista-esquerda, eu sei o seu volume, eu sei a espessura da camada, se for uma superfície de pintura, eu poderia saber a área, eu sei o material, um concreto asfáltico com asfalto borracha, eu sei a especificação técnica, posso saber o diferencial de custo desse material. Obviamente que tais informações aí, elas podem ser customizadas dentro do programa e de acordo com as necessidades aí que cada cliente aponta, né? Indo para a próxima disciplina, falar um pouco sobre terraplenagem. Aqui a gente busca representar todos os sólidos de escavação, já com uma classificação em função de sua escavabilidade, né? A gente sabe que os cortes eles são classificados aí em primeira, segunda e terceira categoria. Também são representados os corpos de aterro, as camadas finais de terraplenagem, os rebaixos, as áreas de empréstimo e bota fora, a camada de limpeza do terreno, eventuais tratamentos geotécnicos, como remoção de solo mole ou forros de rachão, tudo também com informações vinculadas, né, como vocês podem ver aqui no canto. Aqui um slide específico para falar sobre tratamentos geotécnicos. Às vezes a gente pode nos deparar aí com situações um pouco mais complexas, né, que exigem um estudo mais amplo de soluções para o seu tratamento. Nesse caso aqui, do exemplo que eu trouxe, a gente tinha uma contenção de grande porte aqui, como vocês podem ver, né, e além de um viaduto, esse ponto aqui, numa área que as sondagens indicaram solos com baixa capacidade de suporte. Aí a gente teve que avaliar diversas alternativas para conseguir dar uma solução, né, e a mais viável foi incluir um forro de areia em todo o projeto e executar várias colunas de brita, né, nesse local, como vocês podem ver nesse detalhe aqui, né. Então, a solução acabou se tornando bem complexa e tinha uma potencialidade muito alta aí para gerar interferências, seja com os elementos existentes que a topografia levantou, ou como próprias incompatibilidades entre as disciplinas do projeto. Então, o BIM foi essencial nesse caso aqui, porque ele propiciou uma ampla análise de toda a solução. No modelo, tudo foi incluído, tudo foi verificado, e ao selecionar, por exemplo, cada coluna de brita aqui, o construtor, ou o contratante, ou o projetista, ela podia verificar informações como a posição exata da coordenada, da coluna de brita, né, com coordenada x, y e a cota, podia verificar o diâmetro, o comprimento. Então, a gente conseguiu tratar muito melhor a solução e garantir que ela esteja 100% adequada, né? Bom, falando um pouco sobre exemplos de estruturas de contenção, trouxe um primeiro exemplo aqui, que é uma cortina tirantada, que a gente acabou projetando próximo a uma passarela. Ela acabou se tornando um projeto complexo por dois pontos principais, né? O primeiro que tinha uma interferência com uma rede de drenagem projetada, nossa, que corria aqui pelas costas, né, dessa cortina, muito próximo à cabeça dos tirantes, as estacas, a cortina. Então, a gente tinha que garantir que não tinha interferência nenhuma nesse ponto. E o segundo ponto que tornou a solução complexa é que esses tirantes, devido à capacidade do solo, que eles tinham que ter um comprimento bem grande, né? E eles cruzavam aqui, era uma ferrovia que passava no meio e chegavam próximos às estacas de fundação do lado oposto. Então, a gente tinha que garantir que não ia ter incompatibilidade nenhuma nesse ponto, né? Então, aqui vocês podem ver um detalhe um pouco maior, isso que eu comentei, né? Então, tem a estrutura da contenção aqui, vocês podem ver toda a armadura modelada e a proximidade que o tubo de drenagem aqui tinha com os tirantes, né? Então, a gente pôde verificar toda essa situação para garantir que o projeto estava 100% compatível. Aqui um detalhe do recorte das armaduras na posição da cabeça dos tirantes aqui. Aqui um outro exemplo que eu trouxe mostra uma solução de solo grampeado com face verde. A gente pode ver na seção do modelo aqui toda a disposição dos tirantes, né? E é um detalhamento maior que permite que sejam checados itens que num projeto convencional, aí, que a gente trabalha com pranchas 2D, aí, vistas, etc., detalhes que dificilmente seriam avaliados e provavelmente virariam um problema para ser solucionado em obra. Um exemplo simples aqui que eu cito é essa descida da água em degraus. Então, a gente tinha um meio-fio aqui na pista superior
E interna, aqui essa área que tinha contenção, a gente tinha uma descida da água em degraus. Então, a gente teve que cuidadosamente alocar essa descida aqui numa posição específica para garantir que não ia ter nenhum problema de execução aí com os grampos, né, os tirantes da contenção. Vamos falar um pouco sobre sinalização horizontal. A nossa modelagem ela busca detalhar todos os elementos que vão compor o projeto de sinalização, sejam pinturas, né, se a gente está falando de sinalização horizontal, ou dispositivos auxiliares, como taxas e taxões, né, aqui está meio longe na imagem, você pode ver que todas as taxas estão desenhadas aqui na área de zebrado, e a gente consegue fazer uma informação... esses elementos eles são modelados e classificados de acordo com a nomenclatura técnica do CONTRAN, né? Então, LBO é linha de bordo, LCO, LBP. Então, quem está acostumado aí com projetos viários vai conhecer essa nomenclatura. Todos os elementos são classificados segundo essa nomenclatura. E a gente consegue fazer uma modelagem de informação bem completa também. Então, ao selecionar um elemento, aqui no caso uma LBO, que é uma linha de bordo, eu consigo ver exatamente aqui qual que é o material, né? Uma tinta acrílica emulsionada em água, eu consigo ver a largura dessa inscrição, né? Consigo ver a cor, a cadência, qual alinhamento ela está fazendo parte, qual é a área da pintura, especificação, referencial de custo, comprimento e outras informações. Em sinalização vertical, a gente segue a mesma linha de ação aí da sinalização horizontal. Então, basicamente, aí, todos os sinais eles são modelados e classificados de acordo com o seu código do CONTRAN. E também, cada plaquinha aqui que eu selecionar, ela vai ter uma gama alta de informações. Eu vou conseguir verificar desde o tipo de película dessa placa até informações relativas aí ao material e tipo de suporte, né? E é importante ressaltar aqui, eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas todas essas informações aqui que estão atreladas aos elementos, elas vão subsidiar algumas coisas, né? Então, principalmente a parte de levantamento de quantitativos. Então, eu vou mostrar que esse levantamento de quantidades ele é todo automatizado e vinculado a essas informações que cada elemento possui. Mas eu vou abordar esse item um pouco mais para frente. Bom, falar um pouco sobre dispositivos de segurança. Aqui eu estou falando de defensas metálicas, barreiras rígidas de concreto. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é um diferencial dos nossos modelos, é que não só os defensas e barreiras são modeladas, né, os elementos contínuos, mas também alguns elementos pontuais. Aqui eu estou falando de terminais, sejam eles abatidos ou terminal de amortecedor. Esse aqui do exemplo é um terminal amortecedor, né, de impacto. Como também elementos de transição, né? Então, a gente tem aqui uma transição, né, no encaixe entre uma defensa metálica e uma barreira rígida de concreto. É uma transição do tipo tripla onda. Então, todos esses dispositivos pontuais aqui, que dificilmente são incorporados no modelo, eles são detalhados aqui pelo nosso trabalho. Falando um pouco sobre drenagem, eu apresento aqui o detalhe de uma rede de drenagem, né? Como vocês podem ver, é uma vista por baixo do projeto. Então, a gente consegue ver todas as caixas coletoras aqui, caixa de ligação e passagem. Então, consegue entender de uma forma muito clara como que a rede está se distribuindo até o deságue final aqui no canal. Também dá para checar possíveis interferências. Aqui a gente tinha um projeto de um solo grampeado, uma contenção aqui. Então, é uma coisa que dá para verificar. Com o modelo, quem já trabalhou com BIM, a gente trabalha com Navisworks, aqui, o software da Autodesk, mas os outros softwares também são similares. Vocês sabem que a gente tem inúmeras formas aí de controlar a visualização, né? A gente pode desligar uma camada, ligar outra, etc. Então, isso permite um entendimento amplo aí do projeto, que é muito maior do que um projeto convencional. Então, aqui vocês podem ver a mesma rede do exemplo anterior, com uma condição de visualização um pouco diferente, né? Vocês conseguem ver o detalhe aqui da interligação dessa rede com a drenagem superficial, que a gente tinha uma sarjeta, uma caixa coletora, né? Aqui um exemplo de um prolongamento de uma galeria celular. Então, a gente tinha aqui uma galeria existente. A gente precisava prolongar, como a gente estava implantando uma via marginal aqui desse lado. E nesse aqui tinha um solo de baixa capacidade de suporte, né? Parecido com o que eu mostrei no exemplo anterior. Então, a gente teve que estaquear toda essa estrutura aqui do prolongamento teve que ser estaqueada. E isso tudo também foi detalhado aqui no modelo BIM e incorporou o modelo. Por fim, aqui em drenagem, eu queria mostrar um exemplo mostrando um pouco uma drenagem superficial um pouco mais completa, né? Então, a gente tem aqui uma valeta de proteção de crista no corte, né? Então, a gente tem as drenagens nas banquetas, as descidas da água, uma sarjeta aqui de bordos de pista no corte.
todos os elementos aqui que faziam parte da drenagem superficial aqui desse trecho, né? E também, como eu já estou me repetindo aqui, todos os elementos que incorporam a drenagem também vão ter a sua gama de informações, né? No caso desse bueiro, a gente consegue ver coisas como a esconsidade do bueiro, ou seja, qual é o ângulo, né, que ele cruza a pista, a declividade do tubo, cotas quem trabalha com projetos viários sabe que essa cota a gente fala de geratriz inferior, de montante e jusante. Então, a cota de geratriz inferior de montante, cota de geratriz inferior de jusante, a classe do tubo, comprimento, etc. Alguns exemplos de obras de arte especial. Nesse primeiro aqui a gente pode ver a seção do viaduto, né, mostrando toda a fundação aqui, sejam as estacas, os blocos de fundação, os pilares, o bloco de apoio, as longarinas. Um detalhe da armadura, toda a armadura aqui é modelada na estrutura, né? Nesse caso do exemplo, a gente tinha uma contenção aqui numa das cabeceiras. Vocês podem ver todas as geogrelhas aqui que faziam parte dessa contenção, também modelado. E aqui só para vocês visualizarem todos os elementos aqui da obra, né? Tudo é classificado seguindo sua classificação estrutural, né? Então, ou seja, a gente tem uma classificação em estacas, laje de transição, longarina, pilares, barreira rígida, armadura, etc. Bom, acho que eu dei uma ideia geral aí de como cada disciplina é detalhada dentro do modelo federado. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso abrir diretamente aqui no Navisworks, mostrar uma coisa ou outra para vocês. Mas, por fim, aqui eu queria mostrar alguns dos principais usos que a gente tem quando o modelo está consolidado, né, a gente pode fazer esses usos. O primeiro deles é a quantificação. Como eu comentei antes, todo elemento ele contém informações vinculadas e, com isso, é permitido a nós extrair quantitativos diretamente do modelo, de uma forma automática, né? Então, esse é um exemplo de uma quantificação tirada direto do Navisworks. Então, o foco dessa tabela que eu estou mostrando aqui é pavimentação. Basicamente, todas as quantidades que fazem parte do projeto de pavimentação estão aqui. Então, a gente conseguiu extrair 100% das quantidades. Ele segue um referencial de custo, nesse caso é o SICRO, né? Não sei se vocês conhecem, o SICRO é o Sistema de Custos Rodoviários do DENIT, né? Então, em posse disso, a gente já consegue montar o orçamento, basicamente, esse processo de extração de quantitativos, que muitas vezes é manual e ocasiona erros, etc., ele é feito de forma automática, né, e totalmente vinculado ao modelo. Aqui um outro exemplo de quantidades extraídas para a disciplina de sinalização de dispositivos de segurança, né? Então, vocês podem ver toda a parte de sinalização vertical, as taxas, pintura de faixa, os elementos de dispositivo de segurança, né, sejam defensas, etc. E aqui um exemplo de uma planilha de quantidades vinculada aí com a disciplina de drenagem, também bem completa, né? Todos os elementos aqui são vinculados. Bom, um segundo uso que eu queria apresentar, só ver se está tudo certo aqui. Um segundo uso que eu gostaria de apresentar é a parte de testes de incompatibilidade. O Navisworks aqui chama de Clash Detective. Então, dentro do software, a gente consegue criar regras, né? A gente cria testes, né? A gente faz testes para checar incompatibilidades. E isso é feito com base no uso do software, né? O software ele vai me ajudar a identificar quaisquer incompatibilidades dentro do projeto com base em regras que eu posso pré-estabelecer. Então, nesse exemplo aqui, eu pré-estabeleci uma regra que eu queria checar todos os elementos da contenção com alguns elementos de drenagem aqui, algumas tubulações que eu tinha, né? E com isso o software vai me gerar um relatório e eu consigo identificar problemas desse tipo, né? Então, esse caso aqui é um projeto que a gente desenvolveu, que a gente tinha uma estrutura de contenção aqui, era um bloco de gabião, né? Que estava interceptando um tubo de drenagem. Então, isso é claro que foi visto a tempo, né? A gente conseguiu tratar isso a tempo, a gente teve calma e tempo para analisar as alternativas e definir a melhor solução para tratar essa incompatibilidade. A gente avaliou a possibilidade de recorte do gabião, a relocação do tubo, etc. E aqui mais alguns exemplos de incompatibilidades, essas um pouco mais visíveis, né? Então, a gente tem aqui uma placa que caiu dentro de uma caixa de drenagem, a canaleta de drenagem estava sobrepondo a defensa metálica aqui no bordo da pista, um muro de vedação que estava interceptando aqui uma sarjeta,
Como eu falei, são problemas bem mais visíveis que podem ser pegos a olho nu e não necessariamente vão necessitar de um teste automático aí que o software vai gerar. E o BIM ele tem essa característica aí bem forte, que ele deixa todo o projeto mais transparente e facilita esse tipo de verificação. E por fim, o último uso que eu gostaria de apresentar aqui são a parte de simulações 4D, né, que são as simulações de obra. Com o modelo, a gente pode criar vínculos entre cada elemento e um cronograma de obra que a gente importa aqui no modelo, insere no modelo. Então, a gente cria um cronograma e acaba vinculando ele com os elementos, conforme vocês podem ver na imagem aqui. Né? E isso permite, além de um entendimento maior para o construtor e para o contratante, uma verificação das condições executivas do projeto. Né? A gente consegue avaliar a viabilidade da execução do projeto. Então, a gente pode ver aquele exemplo que eu comentei antes, com todas as colunas de brita já sendo executadas, e aqui a contenção já começa a mostrar a execução da contenção. Então, esse projeto ele tinha também um aterro de sobrecarga aqui em cima para acelerar os recalques, como eu falei, é um solo compressível, né? E aí a OAE era executada uma etapa posterior, vocês podem ver as estacas sendo executadas, os blocos de fundação, os pilares, blocos de apoio, longarinas, as lajes, aí o complemento da pavimentação, acho que por fim aqui deve aparecer a calçada nesse ponto, sinalização horizontal, vertical, dispositivo de segurança. E nesse ponto aqui, eu esqueci de comentar enquanto o vídeo estava rodando, vocês podiam ver o andamento de cada etapa que estava sendo executada e o progresso geral da obra, né? Bom, eu acho que minha parte da apresentação era essa. A princípio a gente vai, não sei se a gente vai abrir para dúvidas agora, a gente tinha combinado de abrir para dúvidas agora e fazer um ciclo de respostas aí para a parte do BIM, depois eu passo a palavra para a Franciele para ela continuar a apresentação. Eu não estou no YouTube, tá? Então, o pessoal da coordenação aqui, se puder me falar aqui pelo Google Meet, eu agradeço. Já vou dar uma olhadinha aqui. Pessoal, alguém está com alguma dúvida sobre essa primeira parte? Tem algum comentário? Agora é hora de fazer as perguntas sobre esse primeiro... Fernando elogiou tua palestra, o Rodolfo disse que foi muito legal. Obrigado. O professor Nerbas também está com a gente agora. Pessoal, alguma pergunta? Senão a gente vai prosseguir para o próximo tema. A Mari informou ótima apresentação. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra para a Franciele, ela vai dar seguimento aqui à apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Franciele. Eu trabalho na Ingefoto há 8 anos. Sou gestora setorial e minhas áreas de atuação são projetos de drenagem e estudos hidrológicos. Juntamente com o Rodolfo, eu também participo da equipe de desenvolvimento e implementação BIM, mas aí voltado ao projeto de drenagem. Nos últimos anos, a Ingefoto tem ampliado um pouco o uso de ferramentas de geoprocessamento aplicado à infraestrutura de transportes. Não apenas nas fases de projeto, mas nas etapas predecessoras aos projetos, como, por exemplo, os cadastros. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje. Então, o Sistema de Informação Geográfica, o SIG, ele permite aí a realização de análises dos mais diferentes níveis de complexidade, ao integrar dados de diversas fontes, dando origem a um banco de dados georreferenciados. O primeiro sistema que eu quero mencionar hoje corresponde à Land Runner. Então, ele é um sistema móvel embarcado em um veículo rodoviário multifinalitário. Esse equipamento, ele transita na velocidade da via e ele se utiliza de um conjunto de 6 câmeras em estrutura esférica, proporcionando aí o imageamento 360 das diretrizes da rodovia de forma precisa e georreferenciada. Desse imageamento, a gente pode extrair informações de alinhamento, extensão de drenagem superficial, com uma maior produtividade e em condições mais seguras, uma vez que todos esses cadastramentos aí são realizados em escritório.
Esse tipo de levantamento também possibilita o planejamento e a programação de acessos a outras estruturas, por exemplo, que possam estar na rodovia, como, por exemplo, as obras de arte correntes. Então, a partir da interpretação visual do relevo, a gente pode determinar aí condicionantes que possam facilitar posteriormente as visitas em loco. A mesma coisa acontece para estruturas de contenção e terraplenos. Então, pode ser feita uma avaliação técnica inicial e otimizando, assim, o prazo de execução dessas vistorias. Então, basicamente, no próximo slide, o sistema ele é constituído por um veículo, onde basicamente estão embarcados uma plataforma inicial de navegação Applanix, a Ladybug, que é o conjunto das 6 câmeras em estrutura esférica, 2 receptores Global Navigation Satellite Systems, que são responsáveis pela determinação da posição do sistema. Então, esse sistema inercial, ele utiliza 2 antenas e um encoder rotativo montado na roda do veículo para a solução de posição da trajetória. Ali na imagem está mostrando também o laser 3D faro 3D. E esse laser ele é implantado quando se objetiva a representação tridimensional da diretriz da via, compondo aí uma nuvem de pontos de toda a superfície cadastrada. No próximo slide, nós temos aí as 6 imagens individuais, que é captada pela Ladybug, e também a imagem panorâmica composta, que é o produto final da visualização. É possível verificar também que a imagem com zoom permite uma boa aproximação aí dos elementos que vão ser cadastrados posteriormente. Então, para a efetivação desse cadastro em escritório, a IngeFoto desenvolveu um plugin no software QGIS, que é free and open source, onde a partir desse imageamento contínuo e da trajetória são determinadas as posições dos elementos, tais como sinalização horizontal, sinalização vertical, dispositivos de segurança, dispositivos de drenagem, contenção, bem como os dados referentes, por exemplo, a estado de conservação, material de revestimento e demais atributos pertinentes ao objeto de estudo. Então, dessa forma, é possível criar os shapes com as listas de atributos desejáveis e demarcar no próprio QGIS a partir do imageamento. Tá? Esse banco de dados disponível, ele permite tanto ao cliente ter um produto SIG para gestão desses elementos viários, como, por exemplo, cronograma de obras ou definição de etapas de manutenção e conserva da rodovia, quanto quando utilizado por nós, projetistas, durante os projetos executivos, essa disponibilidade dos dados atualizados e de fácil consulta auxilia na nossa tomada de decisão quanto às soluções de projeto. Por exemplo, quando não, por quaisquer motivos, a gente não consegue retornar imediatamente a campo. Então, a gente consegue, a partir dessas imagens, detectar pontos que possam nos ser úteis no andamento dos projetos. O segundo sistema que eu quero mostrar, ele é o Survey 123, e ele é uma solução desenvolvida pela Esri. Ela permite criar formulários dinâmicos e cuja customização pode atender aí uma gama grande de finalidades. O princípio corresponde basicamente a faça perguntas, obtenha respostas e analise esses dados. Então, os formulários, eles são previamente definidos ou elaborados. Os dados, eles são coletados por meio de smartphones ou até mesmo pela web. E para versões mais complexas, a gente também pode incorporar arquivos de áudio e fotos. Esses dados, eles são sincronizados praticamente imediatamente com a base de dados remota. Então, esse tipo de solução permite que exista uma menor defasagem temporal entre os dados coletados em campo e análise de escritório. E isso permite aí uma detecção antecipada por parte dos analistas de possíveis complementações que venham ser pertinentes ou necessárias para compor aí um produto final de melhor qualidade. Em regiões que não dispõem de internet, por exemplo, esses dados ficam armazenados no dispositivo e, posteriormente, podem ser enviados à nuvem. Com atividades adicionais aí de programação, então é possível que esses dados sejam convertidos em produtos finais no padrão da contratante, como, por exemplo, a gente tem as fichas de cadastro de bueiro. Então, ela vem num padrão pré-definido e a gente consegue utilizar toda essa gama de dados com o mesmo padrão para compor esse produto final sem serviços manuais adicionais.
tá? E um outro ponto é que a gente também pode usar como fichas de desapropriação. Então, basicamente, o fluxograma do sistema é cadastro de campo, o dado é carregado na nuvem, os dados ficam ali georreferenciados, disponibilizados tanto para projetista quanto para o cliente. A gente recepciona aqui, faz a avaliação e o processamento da informação, conforme for necessário, e a partir disso cria-se um banco de dados aí totalmente georreferenciado e completo, e é elaborado também os documentos ou laudos, relatórios, que serão documentos de entrega oficiais para o cliente. Então, no momento, esta aplicação aqui na Engefoto em infraestrutura de transportes corresponde a cadastro de bueiros, cadastro de desapropriação, programação de sondagem e cadastros gerais de estado de conservação. Então, para exemplificar o uso do survey, quanto a cadastro de bueiros. Então, nesse contexto, o formulário é previamente criado, então, tanto nós temos o nosso padrão, quanto, às vezes, o nosso contratante também tem um padrão, a gente adapta a isso, e é possível utilizar em campo diferentes logins, tanto por colaborador, quanto por equipe. E esses dados cadastrados em campo ficam ali exibidos de forma online. É possível você visualizar esses dados tanto pelo mapa, quanto clicando no ponto, quanto até pela table de atributos e filtrar as informações ali como convir no momento. É possível a alteração do tipo de mapa base também, se você quer ver como imagem de satélite ou se você prefere ver com arruamento. Então, depois de analisados esses dados em escritório e validação, e a partir dessa programação específica, os dados estão aptos para serem transformados automaticamente nos produtos finais de entrega ao cliente. Então, como a gente pode observar ali do lado esquerdo da imagem, é uma ficha de cadastro de bueiros no padrão aqui do DR Paraná, e que, após ali todo o cadastramento e a nossa avaliação dos dados, ele é convertido nesse sistema de fichas que também é disponibilizado para o cliente. Para exemplificar mais um uso do survey, eu quero mostrar a aplicação em programação de sondagens. Então, inicialmente, o cadastramento ele se dá em escritório, baseado nas particularidades do projeto, tanto para embasamento das possíveis soluções propostas, quanto para o cumprimento das legislações vigentes quanto a essa programação. Então, nessa condição, é atribuído antecipadamente os pontos, bem como o status. Então, por exemplo, se ela está a ser executada, se ela está em andamento ou finalizada. Então, nesse formato, além do acompanhamento aqui em escritório da equipe, as próprias equipes de campo também podem ir avaliando ali o andamento geral dessa programação. Então, da mesma forma que acontece ali no cadastro dos bueiros, esses dados são recepcionados previamente em escritório, e nesse contexto aqui, o boletim de campo, ele faz parte dos anexos. Então, caso sejam detectados, por exemplo, alguma irregularidade ou alguma particularidade, o analista tem condições de propor ali novas diretrizes imediatamente para que sejam realizadas em campo. Nesse caso em específico, foi utilizado também um dashboard, cujo o principal objetivo foi verificar o gerenciamento das equipes e análise de produtividade diária. Então, ele não é apenas uma ferramenta de cadastramento que facilita o dia a dia dos analistas e proporciona esse banco de dados. Ele também te ajuda e te auxilia no gerenciamento geral de tudo que está acontecendo em campo. O próximo tópico que eu quero abordar corresponde à delimitação automática de bacias hidrográficas. Então, essas ferramentas também são presentes em ambiente SIG e baseiam-se basicamente em dados topográficos e têm sido amplamente estudadas e utilizadas em todo o mundo. No entanto, para a viabilização, é necessária a utilização de modelos digitais de elevação ou de modelos digitais de terreno. Então, basicamente, o método automático, ele utiliza algoritmos que facilitam o processamento das informações, requerendo aí pouca intervenção do analista e minimizando consideravelmente o tempo de dedicação no processo de obtenção dos dados. Então, posso dizer que talvez ele não venha em substituição, mas talvez em complementação à delimitação que até
pouco tempo era feita manualmente e sobre cartas topográficas, e ainda é bastante comum, e onde sempre existe uma carga muito grande de subjetividade inerente até ao próprio analista, né, e a interpretação dele em função do dado que ele está trabalhando. Então, esse tipo de delimitação permite aí tanto a determinação da área, quanto a própria extração da rede hidrográfica. Então, aqui no Paraná, a base de dados, basicamente, que a gente usa são os dados do IAT, né, o Instituto de Água e Terra. Eles possuem aqui os modelos digitais de terreno para todo o estado. Em áreas urbanas, ele chega à escala de 1 para 10 mil e demais localidades aproximadamente 1 para 50 mil. Em Santa Catarina, também tem o SIG de Santa Catarina, né, que é uma ferramenta de acesso público, que foi realizada aí pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e também está disponibilizando esse tipo de dados para download e pode ser a base de dados para esse tipo de ferramenta. Uma outra possibilidade de base de dados são os dados SRTM. Então, essa aqui foi uma missão realizada ali em conjunto com a Agência Espacial e Geoespacial Americana, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em associação também às agências espaciais alemã e italiana, que visou o mapeamento do relevo da área continental da Terra. Então, esses dados são disponibilizados de forma online, e no Brasil, esses dados já foram tratados e também são disponibilizados pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, através do projeto Topodata. Então, tem esses dados já com processamento, né, para todo o território brasileiro. Ou você também pode usar aí modelos digitais produzidos por dados de aerofotogrametria, conforme a disponibilidade do seu dado. Esses dados, eu até queria ressaltar aqui, que eles são bastante importantes, porque nós temos, na escala nacional, às vezes, cartas, por exemplo, que foram disponibilizadas na década de 70 e 80, e algumas delas, atualmente, já não representam mais a topografia ou a paisagem atual devido a intervenções aí que ocorreram ao longo dos anos. Então, esse dado SRTM, que é disponibilizado ali pela NASA, ele consegue ali uma precisão muito similar das próprias cartas, né, sendo um produto aí relativamente confiável para esse tipo de delimitação. Então, os softwares que são possíveis de serem utilizados para determinação dessas áreas é o ArcGIS Pro, o ArcMap. Você pode utilizar plugins, né, disponíveis como o ArcHydro, o ArcSWOT. O QGIS realiza também esse tipo de análise e o Global Mapper. Tá? Então, no próximo slide, tem uma bacia que foi delimitada de 3 modos, basicamente. Então, a linha amarela, ela é a bacia que foi delimitada manualmente sobre a carta do Exército, que estava em escala 1 para 25 mil. A linha rosa é a bacia delimitada automaticamente, com dados disponibilizados pelo IAT, né, a bacia aqui no Paraná, e a linha verde é a bacia delimitada manualmente utilizando os dados SRTM. Então, de um panorama geral, é possível verificar ali que existe aderência entre as formas de delimitação ali automática com as diferentes bases, quando comparados aí à delimitação manual. No caso da bacia ali delimitada com os dados SRTM, a gente percebe que próximo à exultória da bacia, ela perdeu a concordância. Isso acontece às vezes que no momento de escolha do ponto de exultória do projeto, ele não corresponde a nenhuma confluência da rede hidrográfica gerada, podendo ali dar um erro e ele não fazendo exatamente o ponto que você deseja. Então, neste caso, para esse ponto seria necessário um ajuste. E, claro, a qualidade aí da delimitação automática, ela é diretamente proporcional à qualidade do modelo digital de terreno que você está utilizando. Tá? Então, na próxima imagem, eu só dei um zoom ali para mostrar que na envoltória geral possui uma aderência, e no próximo são as 3 bacias geradas, né, nesse formato que eu comentei, porém, com a rede hidrográfica também disponibilizada pelo Águas Paraná, e você vê que, num contexto geral, os dados têm bastante aderência e realmente formam aí a bacia hidrográfica objeto de estudo. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês
Era isso, e eu passo a palavra, então, para o Anderson Prussac. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou falar um pouco sobre a metodologia do IREP, que é um programa internacional que a Engefoto está desenvolvendo e aplicando em seus projetos rodoviários de infraestrutura. Pode passar, Rodolfo. Bom, então o programa ele é uma metodologia internacional que ela tem o lema de um mundo melhor através de eliminação de rodovias de alto risco. A IREP é uma instituição de caridade e ela foi registrada como esse título de instituição de caridade e o seu único e principal objetivo é salvar vidas. E ela entende que salvar vidas é eliminando estradas de alto risco. Então, a ideia do IREP, da metodologia IREP, é salvar vidas e reduzir ferimentos. E como que ela faz isso? Através de classificação e identificação de estradas de alto risco e mudanças para que as mortes não aconteçam. Então, como que ela faz também isso, né? Através de uma classificação por estrelas. Então, a rodovia ela é classificada de 1 a 5 estrelas e as piores rodovias são as rodovias que merecem atenção do ponto de vista de engenharia. Como eu mencionei, o IREP foi fundado no ano de 2006 e em 2011 ela recebeu o título de instituição de caridade e o principal objetivo é inspecionar estradas de alto risco e desenvolver ações e planos de investimento que as tornem mais seguras. Cada país que adota essa metodologia, ele recebe um certificado, uma codificação. Então, por exemplo, Europa, EuroREP, a China, ChinaREP. O Brasil, que começou essa metodologia também, ele recebeu sua codificação Brasil IREP. Então, hoje no mundo são mais de 100 países que utilizam essa metodologia. Então, aqui uma imagem mostrando quais são os países no mundo que aplicam essa metodologia internacional. No Brasil, ele foi autorizado pelo Ministério da Infraestrutura no ano de 2019. Foi a sua fundação em termos de oficialização no país. Só que desde 2015, o laboratório da Santa Catarina, o LabTrans, na pessoa da professora doutora Camila, ele desenvolve cursos e é o órgão oficial no Brasil que está credenciado para que ofereça cursos, treinamentos e certificados. Então, qualquer pessoa, qualquer empresa que queira certificar-se através da metodologia IREP tem que fazer o curso hoje na Federal de Santa Catarina, no LabTrans. Então, a metodologia consiste em, através de imagens, você classificar a rodovia através de 75 atributos internacionais e, após essa classificação, você vai ter uma rodovia 1 estrela, 2 estrelas, até 5 estrelas. Na Engefoto, nós estamos desenvolvendo esta metodologia, estamos implementando este novo modo de analisar a segurança viária através dos nossos equipamentos, como a engenheira Franciele mencionou. A nossa Ladybug é acoplada ao nosso veículo e eu consigo ter uma imagem 360 graus de toda a situação. Também tenho câmeras de pavimento, a qual me permite verificar as questões de defeitos, danos, que também são atributos que entram na metodologia IREP.
Então, esse nosso sistema permite que eu atenda a todos os requisitos da metodologia internacional. E quando temos vários projetos, nós também recorremos a empresas parceiras que fazem esse cadastro juntamente conosco e desenvolvem esses trabalhos em conjunto. Aqui uma imagem de como o nosso trabalho é feito, através do nosso sistema, todo desenvolvido pela nossa equipe de TI. Temos uma vasta equipe com vários profissionais que desenvolvem esses softwares para nós. Nós, toda vez que precisamos, eles nos ajudam e têm feito uma parceria em comum. Então, aqui é um exemplo de uma rodovia que nós fizemos aqui no estado do Paraná, um projeto de duplicação e restauração. Então, nós fazemos o nosso levantamento, ele tem todo o sistema georreferenciado, e eu consigo, através do nosso sistema e das nossas câmeras, fazer toda a análise 360 graus. Consigo dar zoom, consigo verificar se a rodovia é pavimentada, não pavimentada, se ela tem acostamento, se não tem acostamento, se tem meio-fio, sarjeta, dispositivos de drenagem, dispositivos de segurança do tipo delineadores na sinalização horizontal. Então, tudo isso permite com que eu, na empresa, no sistema, no escritório, faça o cadastro da rodovia e tenha o melhor resultado em termos de segurança. Após a classificação dos atributos, eu tenho uma nota para todos os usuários, motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. A metodologia diz que você tem que proporcionar ao usuário, seja ele qual for, uma rodovia com no mínimo 3 estrelas. Tá? A metodologia REP, a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Organização da Saúde também, esses órgãos internacionais acreditam que quando eu tenho uma estrada 3 estrelas, eu tenho um risco muito pequeno de ter acidentes e risco à vida. Então, o nosso objetivo é obter no mínimo 3 estrelas. Depois que eu faço a classificação e identifico rodovias ruins, que seriam 1 estrela ou 2, eu proponho soluções de engenharia de modo a torná-las mais seguras. Então, existe um catálogo de segurança. Posso implementar placas, radares, calçadas, meio-fio, medidas de baixo custo que proporcionam uma melhoria nesse sentido. Então, aqui um exemplo de uma rodovia rural de pista simples, praticamente sem acostamento, e que está 1 estrela para os seus usuários. E à medida que eu coloco apenas um dispositivo de segurança, por exemplo, ele já melhorou para 3 estrelas para motoristas e ciclistas. Para pedestre ficou 2 estrelas ainda, então eu teria que voltar no sistema e colocar alguma medida do tipo calçada, meio-fio, ou alguma sinalização, alguma defensa de modo a proteger esse pedestre. Então, eu vou trabalhando no sistema e vendo onde que eu posso trabalhar ou não, de modo a estrelas. A logística do sistema, da metodologia é: faço inspeção de campo, trabalho estes dados, faço todo o processo no escritório, classifico as estrelas, classifico a rodovia e vou, através dos recursos disponíveis em termos financeiros, trabalhando de que uma rodovia 1 estrela passa a ser 3 estrelas, rodovia 2 estrelas, 3. Agora, se eu tenho todas 3 estrelas, o objetivo é passar a 4 estrelas, 5 estrelas, sempre atingindo o maior número de estrelas possível. Depois eu tenho um acompanhamento, né? A ideia do sistema não é que você apenas implemente a metodologia e faça ela segura, mas que você monitore,
Então, como que se faz esse monitoramento? Através de georreferenciamento, dados de acidentes, se cria um banco logístico para que você chegue no fim, e como a próxima imagem ali que o Rodolfo já vai nos passar, você consegue ter um mapeamento geral e atualizado da tua rodovia. Então, você consegue observar, opa, esse ponto aqui da minha rodovia está com uma nota ruim, está ponto em vermelho, está tendo muito acidente. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma intervenção, né? Então, esse monitoramento constante também é fundamental. Quem deseja se credenciar na metodologia IREP, a empresa ou a pessoa, ela precisa fazer treinamentos de levantamento rodoviário. Então, tem um manual, uma regra, uma norma internacional que você faz o levantamento. Outra regra e outro curso para que você faça a codificação, a classificação por estrelas. E depois tem um outro curso que você faz a análise e o relatório. Então, para você ter a certificação completa, você tem que fazer 3 cursos, 3 provas, tem que demonstrar esse conhecimento e você aí é certificado, a empresa é certificada para desenvolver projetos nessa metodologia. Então, como eu mencionei, a metodologia requer e prevê que rodovias com 3 estrelas salvam vidas, e a Ingefoto, de modo a ser uma empresa que busca inovações tecnológicas, busca sempre estar atuante no mercado e sempre trazer aos usuários, que são o produto final de nossos projetos, né, os motoristas, os ciclistas, também acreditamos nessa meta e estamos desenvolvendo e investindo para que os nossos projetos também atendam a metodologia IREP. Eu vou compartilhar para vocês aqui uma página que vocês conseguem observar como que funciona a metodologia. Se vocês quiserem fazer o cadastro, vocês podem clicar em vida.irep, depois eu passo aos organizadores do evento o link, e fica disponível a vocês. Vocês podem fazer um registro, vocês vão fazer um registro, ele é livre, vocês podem testar e conhecer a plataforma. Aí você faz o teu sistema, né? Faz o teu cadastro, coloca lá que você é estudante, que você quer entender um pouco melhor sobre a metodologia, e você pode colocar aqui, por exemplo, em português, pode colocar em português, e você pode clicar aqui, ó, em simulador, e você pode analisar uma rodovia que você quer, a rua da sua casa, a rodovia que você pega para ir para a praia, para ir viajar, através desses atributos. Então, aqui você escolhe qual que é o tipo da rodovia. Então, por exemplo, vamos ver uma área urbana, né? Que eu cliquei na área urbana, depois eu vou para os outros atributos. Se eu tenho distâncias ou impedimentos de pedestre, se tem árvore, se tem interseções, você vai colocando tudo aqui no teu sistema. Então, ó, uma rodovia urbana de alto padrão, severidade lateral, então aqui se tem severidade pro condutor, pro motorista, as características da via que você vai clicar, se é pista simples, se você tem um custo para investir baixo, médio ou alto, quantas faixas tem, tudo isso através de uma foto, né? Se tem delineamento, se tem estruturas de iluminação, se tem interseções próximas, qual que é o fluxo de pedestre, de motociclistas, o volume médio diário, a infraestrutura, se tem áreas urbanas, se é estritamente rural, se a qualidade de travessia dos pedestres é boa ou é ruim, quais são as velocidades. Perceba que não mudei nada. Nesse exemplo aqui, ó, está com 3 estrelas.
a uma velocidade permitida de 70 km por hora. Se eu diminuir essa rodovia, fazer tipo uma redução de velocidade para 50 km por hora e colocar que limites de velocidade são presentes e há uma gestão de tráfego, veja que melhorou para o ciclista em 5 estrelas e quase ficou, aqui tem um número que te indica um percentual, de que há uma tendência de ficar para 5 estrelas. Então, é bem legal essa metodologia. Só o fato de eu reduzir uma velocidade já melhora. Então, veja que eu não precisei fazer nada de intervenção do tipo infraestrutura, gastar ou investir, né? Só o fato de reduzir a velocidade já tornou a rodovia um pouco mais segura. Só que eu não posso simplesmente diminuir a velocidade em tudo, senão eu tenho congestionamento, tenho fila. Então, a ideia principal é que você busque outras medidas. Tá? Então, esse aqui é um modelo nosso. Eu vou ver se eu consigo colocar o áudio da empresa, né, o vídeo institucional. Mudar. O mundo está em constante mudança. E quando mudar significa desenvolver, tudo se transforma para melhor. Assim como o mundo, a Engefoto está sempre em constante desenvolvimento, mudando para melhor, mudando para ajudar o seu negócio de maneira responsável e sustentável a se desenvolver, para fazer o país se desenvolver. Em cada nova obra, em cada levantamento cartográfico, em cada serviço de consultoria em engenharia, existe mais do que simplesmente conhecimento técnico. Existe o compromisso de contribuir para o nosso desenvolvimento. Porque se a tecnologia impulsiona e amplia horizontes, é o nosso compromisso com a qualidade que gera este desenvolvimento. Em quase 40 anos de atividade, a Engefoto sempre esteve na vanguarda e permanece evoluindo e se desenvolvendo, levando 2 pilares como filosofia de trabalho. Porque a nossa atuação vai além da engenharia consultiva. O nosso papel é garantir que cada obra, cada projeto e cada levantamento executados contribuam para o desenvolvimento dos nossos clientes e do nosso país. Por isso, desde o princípio, investimos para estar sempre um passo à frente quando se trata de tecnologia. E, ao mesmo tempo, nos preocupamos com a qualificação profissional e satisfação pessoal de nossos colaboradores para que os mesmos estejam aptos a prestar o melhor serviço. Seja ele um projeto de geomática, uma supervisão ou gerenciamento de obra, um sistema móvel de mapeamento ou um projeto de engenharia. Tudo passa pelos pilares tecnologia e qualidade. É este compromisso que nos consolidou com um forte parceiro e prestador de serviço das maiores empresas de infraestrutura do país, do setor público e privado. É esta determinação que faz expandir nossas fronteiras de atuação, sempre com o mesmo compromisso, o de entregar tecnologia e qualidade para que o resultado final seja fiel e supere as expectativas. Nestas 4 décadas, são mais de 1000 contratos executados, com qualidade comprovada pelos mais rigorosos testes, onde tem progresso, onde tem mudança, onde tem desenvolvimento, tem Engefoto. É isso, pessoal, o nosso vídeo. Rodolfo, Fran.
Não, Diogo, por enquanto nenhuma pergunta, somente elogios às palestras. E caso alguém tenha alguma dúvida agora, pode estar perguntando. Sim, essa versão que a própria YRAP disponibiliza é para que você conheça bem o sistema, né? Veja, a metodologia implica que você tem que fazer um levantamento e uma análise de imagem o menos espaçado possível, né? Uma imagem a cada 20 metros, 30 metros, dependendo do projeto, né? Tem uma cartilha. Então, imagine você analisar 1 quilômetro de rodovia, 50 quilômetros, 100 quilômetros. Então, a ideia é que nós tenhamos uma inteligência artificial que faça também esse trabalho, esse reconhecimento, né? Então, é o nosso sistema. O professor Nerbas mandou um agradecimento ali para vocês da Engefoto por estar disponibilizando o tempo para estar apresentando aos nossos alunos novas tecnologias e tão bem apresentado. Acho que o pessoal não tem nenhuma pergunta. Deixa eu só, então, agradecer a vocês da Engefoto que vieram passar aqui uma noite de segunda-feira. Aqui em Lages está muito frio, né? Estamos com 6 graus aí na temperatura, mas acredito que o pessoal aí vai dormir mais sabido e com certeza vai aproveitar muito do que vocês passaram pra gente. Meu agradecimento especial pela coordenação também vai para o pessoal do CA, da organização. Agradeço o professor Nerbas que indicou vocês. Ele viu vocês no InfraShow, me parece. Ele falou assim, ó, tem que botar o pessoal lá para falar para os alunos também, porque nem todo mundo viu lá o InfraShow, então foi show de bola. Mas quero deixar aí um agradecimento especial para vocês e um forte abraço. Nós que agradecemos, em nome da Engefoto, esta oportunidade de podermos contribuir na formação dos alunos dessa instituição e desejamos que todos tenham sucesso em suas escolhas, nos seus projetos, que sejam novos engenheiros rodoviários que venham ser nossos colegas aqui na Engefoto ou em outra empresa, mas se decidirem optar por outro ramo da engenharia, também desejamos sucesso e também desejamos e dizemos que a nossa empresa, a empresa com a nós trabalhamos, também é uma empresa escola, então ela ensina muito nós, todo dia nós aprendemos com os nossos gestores, nossos diretores, e que vocês têm toda a liberdade de também nos comunicar, mandar e-mail, e assim que o contato social estiver possível, desejamos encontrá-los numa visita técnica aqui na nossa empresa. Pessoal, surgiu uma pergunta ali da Mari. Ela perguntou por que foi criado o iRap e quem financia. Boa pergunta. Bom, o iRap ele foi criado num conjunto de instituições filantrópicas sem fins lucrativos, né? São ONGs de instituição de caridade. Quem financia? Hoje quem financia essa instituição são empresas internacionais. Eu posso citar a Google, posso citar a FedEx,
posso citar também o Banco Mundial, e é interesse também desses órgãos que você tenha redução de acidentes. O custo de uma vida, o custo de uma vítima, ela é um valor considerável para a sociedade. Então, quando eu perco uma vida no trânsito, eu perco toda a capacidade de trabalho dessa pessoa, eu gero um déficit social muito grande na família, que perdeu o seu ente querido. Então, esse é o objetivo, fazer com que você salve vidas. E por que é uma exigência dos projetos essa classificação mínima? Porque o órgão, um projeto bem assistido, bem aprovado, com uma metodologia, a tendência é que ele ganhe maior peito e consiga um financiamento mais fácil, por exemplo. Né? Então, se você chegar, o órgão, uma empresa, num banco, né? Olha, eu preciso de 10 bilhões para fazer esse projeto. Mas 10 bilhões para você fazer esse projeto, o que você vai fazer? Olha, eu vou reformar essa rodovia, ela vai ser segura, vou evitar mortes, então ela está certificada por uma metodologia internacional, então fica muito mais fácil e está sendo uma exigência desses bancos internacionais de financiamento que o teu projeto seja seguro, né? Então, selos de qualidade. Então, um dos selos de qualidade dos projetos rodoviários, agora, nesse momento, é a metodologia REG. Outra coisa, o pessoal fica pedindo as redes sociais de vocês, ali no LinkedIn e tudo mais, se vocês puderem estar falando. Bom, eu só procurar pelo nome do outro fala, vocês encontram aqui. De bola também, só procurar de foto. O meu é Franciele Maria. Só procurar ela também. O pessoal que tiver dúvidas depois, quiser entrar em contato com a gente, pode procurar lá no site da NGFoto, tem o e-mail da empresa. A gente está à disposição aí para tirar dúvidas e demais questionamentos que podem surgir. E o meu também é só pesquisar o Anderson Prussac, ele deve estar aparecendo para vocês o nome ali na tela. Qualquer dúvida também pode nos passar e que for preciso a gente entra em contato aqui com os nossos superiores e respondemos da melhor forma possível. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês queiram estar perguntando? Acho que não teve mais nenhuma pergunta, então pode dar seguimento, Diogo. Então, pessoal, para finalizar, eu agradeço novamente a vocês, coloquei os links do LinkedIn de vocês lá na apresentação, né? Então, todos os alunos estão lá com os contatos de vocês, lá se precisar tirar alguma informação, né? E agradeço novamente aí por todo o curso de Engenharia Civil e desejo aí uma boa semana de trabalho a todos. Na próxima oportunidade que a gente tiver de ir para Curitiba, a gente vai procurar a empresa de vocês para ter umas dicas. Tá bom? Pode vir. Agradecemos também. Obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. Pessoal, eu vou colocar ali a imagem aqui para vocês das outras apresentações que nós temos lá na semana, tá? Então, para quem para quem já fez a inscrição foi prolongada até hoje às 9h30 da noite. Amanhã nós começamos com o professor Silvio Tupinambá, tá? Engargalamento da BR-101 pela falta do modal ferroviário.
Tá, então nós vamos começar por essa e depois vamos para a palestra do João Vitor sobre finanças, da XP Investimentos. Até mais, uma boa noite e um bom descanso para vocês. Nos vemos amanhã. E não se esqueçam de seguir a rede social da Engenharia Civil, tá? O link para todos os acessos está ali no sistema. Então ali, ó, na própria bio tá ali os links para quem precisar de última hora aí chegar e não lembrar do link, tá ali. Pode acessar por ali, tá bom? Um abraço.